É possível a revisão aí ou a exclusão das multas vencidas ou vincendas? É necessária a aplicação, a utilização aí da súmula 410 do STJ? O que vocês acham? É possível a execução provisória dessa multa? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou responder a todas essas perguntas. Vamos nessa? Tá tudo logo após a vinheta. Se interessou então por saber mais um pouquinho das atraentes? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou trazer tudo isso para vocês. Agora se inscreve no canal, galera. Assina o sininho das notificações e deixa com certeza aquele joinha para o seu amigo aqui para eu saber que vocês estão curtindo os novos vídeos. Bem, meus amigos, no vídeo passado a gente falou sobre as atraentes e sobre a sua constituição, a sua natureza acessória e a forma e a necessidade que você tem aí de informar o descumprimento no curso da ação para evitar aí a incidência da supréssio. Agora nós vamos falar sobre a possibilidade aí, a revisão dessas atraentes. Então, mais uma vez, pega lá o Código de Processo Civil e dá uma olhadinha no artigo 537, tá? Porque ele primeiro fala sobre essa possibilidade de revisão quanto à questão das multas vincendas. Quanto a elas, não há dúvida, o código é bem claro e diz que o juiz pode sim rever e adequar ao caso concreto, certo? Contudo, a briga começa quando você fala em multas vencidas, ou seja, um período de descumprimento que já existe no momento em que se deflagra aquela execução. E aí a gente vai ter posicionamentos divergentes, mas hoje o que se prevalece, pelo menos aí no STJ, é o entendimento de que é possível sim ao magistrado rever isso, pois eles entendem que o código tão simplesmente deixou de falar, mas não proibiu essa realização. E aí, com base nesse raciocínio, entende-se que as atraentes, elas não são atingidas pela preclusão e pela coisa julgada. E por isso se torna possível a adequação ao caso concreto, mesmo depois de vencidas, ou seja, mesmo depois de passado o período aí já de descumprimento. Pelo menos este é o posicionamento que vigora no momento. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então o que você pode fazer aí para evitar isso? Lembrem, senhores, a primeira coisa é, as atraentes estão vinculadas e devem ser adequadas ao seu caso concreto. Então você vai precisar lutar aí para que ela seja garantida da forma como foi estabelecida e não venha a ser futuramente reduzida. Como é que você faz isso? Primeira coisa, cumpre aquilo que eu disse lá no primeiro vídeo. Comprova periodicamente aquele descumprimento. Isso demonstra a necessidade quanto ao cumprimento da ordem, a garantia e a busca, a constante intimação daquela parte que foi a destinatária da obrigação e reforça a postura recalcitrante que por vezes a pessoa ficou ciente e ainda assim não adotou as medidas necessárias ao cumprimento. Então você já sabe. Primeira coisa, essa periodicidade que você informa é extremamente importante para que você tenha aí a sua multa estabelecida e não reduzida. Então fica essa dica aí para vocês. A outra coisa é principalmente o objeto. Lembre da natureza adequada entre as atraentes e a obrigação. Então, se você tem uma obrigação que o valor é ínfimo, fica muito estranho você ter uma tutela de urgência onde se estabelece a obrigação de suspensão de uma cobrança que é de R$30 na fatura de um cartão de alguém e você quer aí obter uma multa de R$100 mil. Então você vê que, por mais que aquele prejuízo perseverasse durante muitos anos de R$30, você tem um extremo descompasso entre o objeto da sua demanda e o valor total que se atingiu. De certo que esse valor máximo não está vinculado, na verdade ele advém da questão do desrespeito à ordem judicial. Contudo, essa questão do valor
dessas atraentes ser direcionado à parte e não ao judiciário que foi prejudicado em sua imagem. Isso aí foi o Código de Processo Civil que trouxe também em 2015 e pacificou a circunstância de que as atraentes, o valor relativo à multa, ele é devido à parte. E aí, por isso, a gente tem que buscar este equilíbrio, para que você não crie aí, na verdade, multas extremamente desarrazoadas em face de obrigações que tem aí em sua natureza algo mais simples. Então, se a sua obrigação ela tem um peso maior, como por exemplo um procedimento de saúde grave que você está buscando cumprimento, com certeza você vai ter mais facilidade aí em manter toda aquela multa pelo período em que houve a postura recalcitrante. Então, já sabe, tem que informar periodicamente e aí a luta continua para buscar manter essa decisão e essa multa executada em seu todo obtido. Mas ratifico que os tribunais superiores, eles dizem aí quanto à possibilidade de revisão dessas multas. Então, fique esperto, corra atrás do seu direito e não deixe de informar sempre nos autos que a postura recalcitrante permanece. Isso vai ser primordial para lá na frente você garantir essa execução. E quanto à súmula 410 do STJ, o que você me diz? Você acha que ela deve ser aplicada ou ela não deve ser aplicada? Aqui também você tem um conflito sensacional aí, um embate jurídico que vale a pena você se debruçar e escolher o seu lado, buscar as suas armas para ir para o confronto. Pois existe uma divergência muito grande, inclusive também nos tribunais superiores, quanto à possibilidade aí de aplicação ou não dessa súmula 410. E o que diz ela? Ela estabelece que quando se estabelece uma obrigação de fazer e as atraentes a ela respectiva, para que você possa executar as atraentes, é necessária a intimação pessoal daquele a quem se destina a tutela de urgência ou a obrigação de fazer ou de não fazer, que foi estabelecida nos autos. Então, a discussão é se faz necessária essa intimação pessoal. E em cima desse assunto, você vai ter, então, dois posicionamentos. Aqueles que entendem que se faz necessária a intimação pessoal da parte e aquela outra que diz que não se faz necessária. Aqui, vou me posicionar quanto à aplicação dessa súmula, mas respeito totalmente quem entende em sentido contrário, tá? Então, esse primeiro posicionamento, que não é o posicionamento que eu adoto, é o seguinte: as pessoas entendem que se faz ainda necessária essa intimação pessoal. Por quê? Entendendo que como a parte é responsável e não aquela pessoa que está nos autos, o seu advogado que o representa, então a intimação pessoal garantiria a ciência da pessoa que seria atingida caso não haja descumprimento e aí prosseguir-se-á a execução de forma regular. A questão é que a súmula 410 já tem um bom tempinho da sua existência, mas aqui a gente tem uma realidade jurídica totalmente diferente da época em que foi constituída aí essa súmula. Por quê? Porque a gente tem a realidade hoje dos processos digitais, sistemas como o Projude e o PJE, queira ou não, apesar deles terem aí os seus problemas, mas eles facilitam por demais a vida das pessoas e dão a elas ciência total. Os nobres advogados aí, sem dúvida nenhuma, sabem do que eu estou falando, porque hoje as partes acompanham muito mais o passo a passo de cada processo. Vai dizer que apareceu uma movimentação nova no processo, a parte não vem e entra em contato com você para perguntar o que é aquilo e qual é o próximo passo. Então, o acesso ao judiciário, na verdade, a visibilidade das determinações foi muito facilitado pela realidade digital que nós vivemos hoje. E as pessoas estão extremamente antenadas com isso. E se você estabelece, se você constitui alguém e dá a ele a capacidade de receber intimações no seu nome, então ele está apto, a meu ver, a receber
as intimações que dão-lhe ciência acerca da necessidade do cumprimento da obrigação. Na prática, isso é muito visto e muito repetido e tem-se o cumprimento das ordens tão somente com as intimações de natureza eletrônica, cuja efetividade é muito maior do que se a gente tivesse que, em todos os casos, buscar aí a intimação de natureza pessoal, certo? Fiquem bem ligados com isso, pois pode fazer toda a diferença lá na frente. Tá bom. E sobre a execução provisória dessa multa, certo? Seu processo teve início, você pode deflagrar essa execução, dar um início a essa execução em caráter provisório enquanto sua ação está em curso, sem problema algum. Outra situação também pacificada pelo Código de Processo Civil aí e que traz de forma clara e expressa a possibilidade de se iniciar a execução provisória. E para você que está advogando aí, principalmente nos juizados especiais, eu digo, apresentem isso como a natureza incidental, não juntem nos autos principais. Por quê? Porque você pode atravancar o seu processo, pois se ele tiver um recurso inominado, por exemplo, o processo principal terá que subir e a sua execução, se for deflagrada nos autos principais, o juízo de piso não vai ter como movimentá-la. Então, você tem que fazer isso através de um pedido incidente para que os autos principais possam ter seu curso regular e o incidente permaneça aqui promovendo os atos de execução. Agora, lembre, tudo isso poderá ser feito na execução provisória. Todos os atos executórios poderão ser promovidos regularmente, sem problema algum nesse processo. Agora, fica um detalhe importantíssimo. Você iniciou lá a execução, teve penhora, intimou a parte, teve embargos, os embargos foram julgados e a multa foi mantida. Se a multa foi mantida, você vai receber esse valor? Não. What? Não nesse momento. O Código de Processo Civil estabelece que a execução provisória pode existir, mas para que você possa lançar mão dos valores desta execução, se faz necessária a sentença transitada em julgado nos autos principais. Então não pode haver o levantamento dos valores sem que haja a confirmação do principal. Lembre, a natureza que a gente falou lá no início do primeiro vídeo, a natureza das astreentes, elas são acessórias à obrigação principal. E para que você tenha a convalidação das consequências dessa obrigação e dessa sanção acessória, você precisa ter a confirmação do direito principal vindicado nos autos. E isso vai vir com a sentença transitada e julgada. Confirmou a sentença, você recebe todo o valor. Mas aí, meu amigo, em caso de reforma, se vem uma improcedência, não tem jeito. Senta e chora, porque o valor da execução provisória será totalmente devolvido. Isso porque não há que se falar na manutenção das consequências advindas desse instrumento acessório se o direito principal a que ele estaria vinculado não existe. Já sabe, se aconteceu isso com você, é sentar e chorar. Se você já passou por isso, deixa aí nos comentários a hashtag já sofri com a improcedência. E aí, galera, mais uma vez eu deixo esse vídeo para vocês. Não se esquece, se inscreve no canal, assina o sininho das notificações e deixa o seu curtir, porque isso vai ser muito importante para que eu traga novos vídeos para vocês sempre. Um grande abraço e fui!